A minha saudosa mãe, que Deus a tem em seu reino, ela teve 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens. E quando ela teve o primeiro filho homem, ela perdeu, quando o menino ainda era bem novo, deu meningite, e a meningite veio fazer com que ele viesse a perecer. E minha mãe ficou muito arrasada, e Deus falou com ela pelo espírito da profecia, usando alguém que tinha o espírito da profecia, consolando-a, porque Deus é o consolador. Ele consolou minha mãe, dizendo a ela pelo espírito da profecia que não era para ela se contristar, porque ela ia ter um outro filho homem, e esse outro filho homem ia ser uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E então Deus proporcionou a ela que eu fosse gestado e viesse à luz do mundo, para ser uma bênção da mão de Deus. Deus cumpriu com a sua palavra e consolou a minha mãe de saudosa memória. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram escolhidas no ventre. Êxodo capítulo 1, versículo 16, temos o exemplo do grande líder de Israel, chamado Moisés. Moisés foi escolhido no ventre. O rei egípcio lançou um decreto e mandou as parteiras interromperem a vida de todas as crianças que fossem do sexo masculino, quando nascessem das hebreias, dos israelitas, ela interrompesse o ciclo de vida dos hebreus, dos filhos do sexo masculino. Mas Deus usou as parteiras e deu o temor de Deus às parteiras, e elas não fizeram assim como o rei tinha determinado e pouparam a vida dos hebreus, inclusive a vida de Moisés, porque Moisés tinha sido escolhido no ventre da mãe para ser o grande líder e o grande libertador da nação de Israel, como assim aconteceu, e nós vemos no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, e assim consecutivamente. Temos também outro fato, o profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, versículo número 5, a Bíblia diz que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, até mesmo antes de ser concebido, antes de ser gerado, antes de ser formado no ventre, Deus já tinha escolhido o ventre daquela mãe para que aquela mãe gerasse e viesse a trazer à luz do mundo um menino chamado Jeremias. E esse menino ia ser um dos maiores profetas sobre a nação de Israel. E se tu ir olhar o Salmo de número 139, leia com atenção o Salmo de número 139, que você vai ver uma grande verdade a respeito do ciclo da vida, a respeito da vida de um ser humano. E no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo número 15, nós também observamos a vida do apóstolo Paulo. Em Tarso nasceu um menino chamado Saulo. Se criou, se tornou um funcionário do governo, um religioso, só porém não era cristão. E ele, com carta e recomendação das autoridades, foi a Damasco para perseguir os crentes, trazer os cristãos presos a Jerusalém, até mesmo tirar a vida, como ele participou e autorizou a morte de Estevão, o diácono, em Jerusalém. E Paulo, pensando que ia a Damasco para trazer preso a Jerusalém os cristãos, se encontrou com Jesus e teve um encontro com Jesus, e a partir daquele instante a sua vida mudou de uma maneira sobrenatural, e ele passou de perseguidor a ser perseguido e ser uma grande autoridade nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Inclusive escreveu 13 epístolas no livro sagrado, no Novo Testamento, 13 epístolas de autoria do apóstolo São Paulo, um homem que foi escolhido. Se você ler em Gálatas 1, versículo número 15, você vai ver que a palavra de Deus revela que Paulo foi escolhido já desde o ventre da sua mãe. O seu propósito era um, seu pensamento era um, mas Deus tinha um propósito com Paulo e chamou Paulo já desde o ventre da sua mãe. Portanto, Paulo foi um escolhido. Se nós ir olhar para o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 18, nós vamos ver o grande rei Herodes, no tempo que Jesus nasceu. Ele lançou um decreto
para matar todas as crianças, inclusive fizeram assim, dessa maneira foi sucedido, aconteceu essa monstruosidade desse crime, esse grande infaticídio. Mataram as crianças de 2 anos para baixo de todos os israelitas, para que Jesus fosse enquadrado nessa matança e não viesse a ser o rei de Israel. Mas Jesus foi poupado, Deus falou através do anjo com José e Maria, e eles desceram para o Egito, e Deus poupou a vida de Jesus, porque Jesus era aquele que tinha sido determinado para ser o Salvador do mundo, e os planos de Deus não podem ser interrompidos. Então eu quero deixar esse exemplo para você, e aquelas pessoas que são favoráveis à interrupção da vida antes do nascimento, eu quero te deixar essas grandes verdades e grandes histórias da Bíblia Sagrada, de pessoas que foram chamadas desde o ventre da sua mãe, e se fosse interrompido o ciclo desta vida, hoje nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, e você não estaria ouvindo a minha voz através desta mensagem. E eu quero deixar para concluir essa pregação, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, leia tudo, leia com atenção todo o capítulo 1 do livro de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao 32, você vai ver uma grande verdade a respeito da vida, e o apóstolo deixa essa determinação, essa regra para ser observada, que não somente aqueles que praticam tais atrocidades, como aqueles que consentem nessas tais atrocidades, são enquadradas no artigo da lei de Deus e vão ser julgadas e penalizadas no julgamento futuro. Então eu quero deixar esta mensagem para você. Eu, para a glória de Deus, fui escolhido desde o ventre da minha mãe, e por consequência disso, você hoje poderá ouvir a minha voz, ouvir esses bons conselhos da parte de Deus, porque a minha mãe não foi uma pessoa que tinha este sentimento, como muitos têm hoje, favoráveis à interrupção do ciclo da vida do ser humano, ainda antes de vir à luz. Portanto, meu amado Deus, que te abençoe e te guarde, te protege e te livra de todos os males, para que você seja uma pessoa feliz e bem-aventurada nessa vida. Deus que nos guarde e nos dê muitas vitórias. Receba da parte de Deus essa mensagem e procure pôr em prática e guarde no teu coração, para que você seja um bem-aventurado. Em nome de Jesus, amém.